Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, O Homem Mortal. E hoje estamos com um tema especial aqui, os jovens e a igreja neste século. Mas antes de começar, vamos começar aqui com aquilo que a gente sempre faz, pedindo para vocês, aqueles que nos seguem, não esquecerem dos 3 Cs, curte, compartilha e comenta. E além disso, segue a gente lá no nosso canal, ok? Hoje estamos preocupados com o seguinte: como os jovens estão vivendo a sua fé em meio a tantos desafios? O que mudou na forma de evangelizar e pregar o evangelho na era digital? Como manter a identidade de Cristo quando o mundo oferece tantas versões distorcidas de si mesmo? Qual o papel da santidade, do propósito e do chamado num tempo de tanta confusão espiritual? Vamos lidar com esses temas, mas antes de apresentar nosso convidado, eu quero saudar o meu companheiro de mesa, Pastor Paulo. E aí, pastor? Tudo bom, Rodrigo? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Isso é água ou é café? Um pouco de água misturado com café. É isso aí. Gente, não esquece, hein? Nós vamos sortear aquele presente especial quando chegarmos a 1000 inscritos. Então, se inscreve no nosso canal Homem Mortal Oficial, compartilha, comente, curta. Hoje vai ser um tema legal. Eu tô me sentindo jovem, né? Eu sempre fui, né, Joe? Sempre fui jovem. E hoje nós temos um jovem pastor aqui para falar sobre esse tema. No episódio de hoje estamos recebendo o pastor Jorge Augusto Basso, mais conhecido como Deda. Líder da YouCare Movement, Ministério Jovem da Quarta IEQ, casado com a pastora Marielle, pai da pequena Maria Clara, e futuro sucessor de titularidade da Quarta Igreja Evangélica Quadrangular de Curitiba. Ele apresenta uma nova geração de líderes que estão ressignificando a forma de viver e comunicar o Evangelho. Com ele, vamos conversar sobre um tema essencial: os jovens e a igreja neste século. Falaremos sobre espiritualidade, evangelismo, legado e sobre como influenciar esta geração. Rodrigo, tá se sentindo jovem hoje? Eu sou jovem, né? É jovem? Sou jovem até demais. Então vamos receber aí o pastor Jorge Augusto, Deda, né? Sim. Por que Deda? Já começaram a ser. Essa não tava no script, né? Essa não tava no script. Tem que ser pago o bônus. Deda. Bom, existem várias teorias, mas a que eu mais me agrado é que quando criança, tudo pra mim era Deda, né? Então, pediam pra eu falar meu nome, eu falava Deda. Eu olhava um carro na rua, era Deda. E ficou Deda, né? Hoje, na verdade, poucos, agora com a questão da igreja, o pessoal fala mais o Jorge Augusto, né? Jorge Augusto. Mas pra abrir essa história, aliás, pra abrir essa fala, quero contar uma boa história, né? Porque todo pastor, ele conta uma boa história, né? E eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha um conflito com o meu nome. Meu nome, Jorge Augusto, é um nome, que eu diria, um nome forte, né? E eu sempre na escola, eu chegava e eu confesso que eu tinha um pouco de vergonha do meu nome, né? E é engraçado porque na hora da chamada, a professora chamava lá o Bruno, o Gustavo, o Gabriel, o Henrique e o Jorge Augusto. De repente todo mundo olhava para saber quem que era o Jorge Augusto, né? E por alguns anos eu confesso que o Deda me coube melhor, né? Aliás, cabe bem até hoje. E uma vez já crescido, chamei meu pai, né? Falei, pai, puxa, tanto nome bonito, né? O senhor vai me chamar de Jorge Augusto, né? E ele olhou pra mim e falou, filho, esse nome aí é coisa da tua mãe. Eu tinha um nome muito melhor pra você. Eu olhei, né? E falei, então me conte, que nome que o senhor ia me dar? Ele falou assim, eu ia chamar você de Namur. Tanto Jorge Augusto. Dali eu... Se tem algum Namur assistindo a gente, né? Com todo respeito. Me perdoa. Ontem ele tirou esse Mas nome. eu adoro Jorge Augusto. A partir desse dia eu comecei a amar meu nome, né? Não tem nome mais lindo do mundo. Mas... Imagina, que nós entrevistando o pastor da Burra. Então, tem a lei de Murphy, né? Que nada que está tão ruim que não possa piorar, né? Mas a gente brinca, mas o meu nome é a junção do nome do meu pai, que é o nome do meu bisavô, que se chamava Jorge, com a junção do nome do meu avô, na verdade o nome do meu avô é Agostinho, mas ele... Ou seja, daria pra piorar, ser Jorge e Agostinho, o Jorge Augusto. Namur, Jorge e Agostinho. Então o Deda entrou muito bem, né? Foi, entrou bem nessa história. Pegou bem, né?
Mas é isso aí. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Pastora Marielle, seja bem-vindo. Tá aí a donzela. Tá aí. Pastor, Vamos lá. eu queria começar dizendo que, claro, o pastor é um pastor jovem, pastor da Quarta Igreja, né? Tem um trabalho com a juventude, tem um trabalho com a igreja também, é o pastor da igreja, é o futuro sucessor que vai assumir a igreja. E apesar do pastor ser jovem, o pastor vem com uma grande experiência, né? Veja, o seu avô é praticamente o fundador da igreja, né? Ele tem 64 anos de Quarta Igreja. Na verdade, a Quarta Igreja vai completar agora, se não me engano, 64 anos, né? 64. Ele ficou ordenado por 50 anos. Com o falecimento da minha avó, ele passou a liderança da igreja para o meu pai, pastor Jorge, né? Mas eu digo assim, o pastor traz esse contexto de 64 anos de experiência. Nasceu num lar evangélico, cresceu com esse pastor. O seu pai hoje, o pastor da igreja, também é um pastor que tem muita experiência. O pastor vem acompanhando tudo isso. As pessoas olham, o pastor é um pastor jovem, entretanto, a experiência vem de 64 anos de trabalho, de pastores que têm muita experiência, que são extremamente respeitados, ou seja, o pastor vem com toda essa bagagem também. Eu queria que o pastor pudesse hoje contar pra gente aqui, começando, né, falar um pouco assim de você, da tua trajetória, né, de como você chegou a pastor e tudo que você está vivendo hoje. Bom, assim, eu completo agora, dia 5 de dezembro, 37 anos, né? Nasci num lar cristão. Meu pai já, embora não era pastor, mas ele já tinha um chamado de Deus para estar à frente de um ministério. Assim como ele, eu sempre fugi muito do púlpito, mas ao mesmo tempo ouvi o chamado do Senhor muito cedo. Mas a minha história, ela não começa nisso, ela começa na minha família, né? A história da minha família, por parte de pai ali, é uma família de líderes, de pastores que tiveram uma vocação muito forte no tempo da Cruzada Nacional, onde meu tio-avô, pastor Fioravante Basso, foi curado de lepra, uma história muito comovente, assim, né? E como tudo começa dentro de casa, o título de pastor, ele vem depois do que você é refletido dentro da sua casa, né? Então, hoje, antes de falar que eu sou um líder, que eu estou à frente de uma igreja, eu sou esposo, sou pai, sou um sacerdote, né? E eu sempre falo que eu sou muito orgulhoso da minha trajetória, porque eu casei vai fazer agora 14 anos que eu e a Mari, nós temos o nosso lar, né? Porque casa todo mundo tem, mas lar é diferente. Exato. Sou casado com a mesma esposa, vai fazer 13 anos, né? 14 anos já. Temos uma filha, Maria Clara, que vai completar seus 9 aninhos, está enfrentando uma fase de transição, já vamos falar dessa palavra ali na frente, né? E os títulos e a questão do pastoreio, ele é secundário, né? Então a gente vem de uma geração hoje muito diferente das gerações passadas, né? A gente vai falar muito, acho que sobre isso hoje. O contexto casa, ele era sempre secundário na vida desses pastores mais bereanos, antigos, né? E eu peguei um tempo muito, muito privilegiado do Senhor ressignificando a estrutura da família. Então hoje, na minha casa, eu sou o pastor da minha esposa e o pastor da minha filha, né? Então antes de cuidar de um jovem, de um não jovem, enfim, eu tenho que cuidar da minha casa, né? As minhas contas têm que estar pagas, o meu nome tem que estar limpo, a minha casa tem que estar arrumada. Então, assim, não adianta ir ver o tipo de sermão que eu prego no culto domingo ou sábado. Ele tem que ver o jeito que a minha casa tá, ele tem que entrar lá sem avisar, bater e falar, pastor, quero conhecer tua casa, né? Então, assim, esse é o Jorge Augusto, que não está dentro do púlpito, né? Assim, meus gostos. Gosto de jogar tênis. Eu queria perguntar, seu hobby. Meu hobby. Eu gosto de jogar tênis, fazem mais de... Não quer dizer que eu sou bom. Embora esse ano... Mas quem tem ganhado mais, você ou seu pai? Claro que é eu. Eu só jogo com ele, né? Eu só tenho um adversário. Mas eu gosto de jogar tênis, eu gosto de andar de bicicleta.
gosto de correr, gosto de ir no shopping com a minha esposa, com a minha filha. Eu gosto de ficar em casa, gosto de viajar, né? Sou meio eclético para tudo, gosto muito de música, né? Me considero uma pessoa, um crente não religioso. Procuro levar assim a minha vida de uma forma leve, não gosto de ter respostas prontas para tudo, gosto de sempre entender que numa situação existe um outro ponto. Legal. Gosto mais de falar do que ouvir, acho que, né, todo pastor tem que ser tratado nisso, e eu tô nesse trilho nessa estação de ter que aprender a ouvir mais do que falar. Tenho perfil sanguíneo, né, então explodo, me arrependo, volto atrás, vou para frente, e é isso aí. Eu acredito que, vindo as questões da igreja, como eu disse, eu nasci numa família cristã, pais privilegiados. Tivemos problemas sim, mas nada que outras famílias não tenham, né? E como que aconteceu o meu chamado? Eu nunca passei em nada na vida, nem no colégio estadual ali, não consegui passar em nada. E teve uma época da minha vida que eu estava enfrentando uma crise de identidade muito forte, que não só jovens vivem. Hoje a gente vê homens de 60, 70 anos tendo crise de identidade, né? E eu estava enfrentando uma crise muito forte, e nessa crise, pela primeira vez na vida, eu passei num processo seletivo de uma multinacional de sucesso para trabalhar embarcado numa plataforma, né? Era na área de gestão. E quando eu passei, eu fiquei aguardando a vaga e estou aguardando ela até hoje, não fui chamado. Então, assim, a frustração foi muito grande, porque eu nunca passei em nada. E quando passei, não fui chamado. Mas a frustração, ela foi curada por entender que Deus tinha algo na minha vida, né? Então, eu não fui chamado por ser filho de quem eu sou, neto de quem eu sou. Isso é uma fala que eu falo pra muita gente, né? O meu desejo é que meu pai e meu avô não voltem atrás, porque se eles voltarem, eu vou prosseguir. Não tem como, né? Não tem como. Mas aproveitando isso que você fala, dessa ressignificação, e eu tô prestando atenção, você falou entre casa e família, né? Que você trouxe um modelo, uma ressignificação também nisso. Sim. E você tem visto isso também dentro da igreja como um todo, uma igreja como um todo, essa ressignificação de igreja. Né? Eu caminhando, sabe que a gente viaja muito, a gente tem visto a juventude assumindo titularidades, né? Mas quando a gente fala juventude, você falou assim, eu tenho 37 anos, daí me trouxe à memória um jovem que começou o ministério dele com 30 anos, Jesus, com 30 anos, aí você está nessa fase, trazendo, como ele disse, a experiência e bagagem ministerialmente que vem de lá. E às vezes mesmo nós que estamos, né, caminhando nessa bagagem, tem coisa que a gente concorda, tem coisa que a gente não concorda, e você pensa assim, se fosse eu faria diferente, mas você pegou todo esse conteúdo, essa bagagem, viu que funcionou, que deu certo, e está trazendo para essa nova modelo. Eu não digo novo modelo, Rodrigo, de ser igreja, mas eu gostei dessa tua palavra de ressignificar. Isso. Né? Os jovens hoje e a igreja neste século, né? Como você olha hoje para isso, essa mudança que está acontecendo? Porque não é só na vida do pastor Jorge Augusto, né? Você viaja muito, eu tenho visto que você vai buscando, lá tem algo, você está conhecendo alguns lugares, algumas igrejas, você tem visto esses jovens evoluindo, assumindo titularidades. A igreja mais contemporânea, a igreja mais lá atrás, vamos dizer, da minha fase de igreja, a maturidade de pastores era acima de 50, 60, que já estava ali de frente. Hoje não, jovens de 30 estão sendo pastores titulares, né? Tem isso mudado? Por que você vê essa mudança? Olha, é assim, eu tenho uma fala, o suprassumo desse texto, aliás, do nosso contexto do tema desse podcast hoje, ele tem sido o ponto-chave da minha vida nos últimos 2-3 anos. Eu tenho falado muito sobre transição, não só pelo ambiente que eu estou vivendo, que é um ambiente de mudança, né? De novas responsabilidades, tudo, mas de ressignificar muita coisa. Mas o que eu acredito, isso é uma fala minha, quem quiser achar outra coisa, mas é uma coisa que eu observo, né?
A informação hoje, ela tem uma velocidade 10 vezes aumentada do que há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Por exemplo, hoje, se você quer estudar um assunto como a história da igreja, você pega teu celular, em 3 minutos você tem ali muitos autores que falam com muita propriedade sobre isso. Rodrigo Silva, pastor adventista extraordinário, muita gente boa, né? Livros, você tem muita coisa boa. A geração mais antiga não tinha esse mesmo acesso ao que nós, que somos da geração mais atual, temos hoje. Então, hoje você pega assim, o meu avô, o pastor Agostinho, é um homem jubilado, renomado, não há nada que desabone. E pelo contrário, ele carrega um prestígio que eu não tenho e acho difícil em vida que eu vou ter e nem busco isso. Mas ele foi um homem que ele foi um desbravador. E alguém que desbrava, ele entra numa mata virgem com o sonho de tornar aquele lugar um lugar habitável. A nossa geração já começou a pisar em lugares que já foram desbravados. Então hoje, se eu for estudar sobre escatologia, se eu for estudar sobre Pentateuco, sobre profetas maiores e menores, eu tenho uma gama de informação gigantesca que capacita a minha geração com ferramentas novas para ir além. O acesso mais rápido. Toda a vida. Então eu olho hoje para minha filha. Lá em casa nós temos uma fala. Aonde o nosso teto vai ser o chão da nossa filha. Ela vai voar. Se nós andamos, ela vai correr. Se nós corremos, ela vai voar. Então a nova geração, ela tem uma força propulsora muito grande, que alavanca ela, que é a velocidade da informação, é justificada pelo propósito de Deus nisso tudo. Deus tem algo para a igreja ressignificada hoje. Isso não é uma coisa do além, não, isso é bíblico. Nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Eu lembro do culto da virada de 2024 para 2025, agora a gente piscou e está indo para 2026, já está aí. Então as coisas estão aceleradas e a nossa geração, ela até vai chegar um tempo, se já é que não chegou, que nós vamos precisar ser freados. Talvez a gente fale nisso mais para frente aqui, porque nem sempre velocidade é uma coisa boa. Infelizmente ou felizmente nós não temos mais essa opção, né? Porque tudo tá realmente acelerado, o mundo tá acelerado. Então hoje você pega um menino assim, por exemplo, de 18 anos que fala 3 idiomas, ele é considerado um menino prodígio, mas com 18 anos, há 10 anos atrás, tinha menino que ficava comendo terra na rua. Né? Lógico, é uma expressão, é uma fala, né? Sim. Mas no processo existem coisas que não podem ser antecipadas, né? Você veja, a gente olha para a vida de Jesus, ele era um jovem. Então, hoje, quando você pega alguém criticando um jovem, tem que ter muito cuidado, porque o nosso Salvador... É isso que eu coloquei aqui, pastor Jorge Augusto, porque quando a gente diz a igreja hoje, essa ressignificação, como você coloca, né, essa transformação dessa igreja, trazendo esse viés jovem, né, talvez tenha confundido até as pessoas de entender esse processo de transição. Sim. Que não é o pastor Jorge Augusto que está fazendo, não é o pastor Paulo, ou agora o pastor Rodrigo, né? Agora é o pastor Rodrigo, vocês sabem, depois nós falamos sobre isso, que está fazendo, mas eu vejo a mão de Deus. Sim. Fazendo essa transição para esse século, para esse tempo. Mas você encontra ainda algumas barreiras? Você percebe barreiras ainda? Olha, isso é notório. Tem gente que não gosta do Pix. Eu acho o Pix maravilhoso. Inclusive, se quiser fazer um Pix pra mim... Ótimo. A pastora Maria Nelly pede sempre, faz um Pix? Faz um Pix. Eu lembro, quando saiu o Pix, né? Tinha muita gente que falava, é o símbolo da besta, né? Gente, assim, a desinformação, ela causa muitas coisas ruins, né? A nova geração, ela traz consigo essa velocidade das coisas, que ajuda, mas que preocupa. E eu sou muito grato a Deus, a estrutura que Deus me deu, que me fez ver muita gente fazendo coisas muito erradas. Né? Pessoas que não deviam estar em lugares, chegaram de maneira privilegiada, não respeitaram o processo e a queda foi muito grande. Eu me sinto feliz
Porque a minha trajetória, ela foi uma trajetória, não me orgulho de falar disso, mas ninguém facilitou nada pra mim. Eu não tô aqui por ser filho de quem eu sou. É o que eu falei, eu não conto com eles, eu conto comigo. A salvação, ela é individual, né? Aliás, eu não conto comigo, eu confio naquele que me chamou, né? Naquele que me comissionou. Mas eu tenho bons exemplos. E quando a gente olha para essa nova geração, a gente olha para muita gente desordenada e não olhando para trás e entendendo o preço das coisas. Por exemplo, hoje você não... Qual a diferença do menino solteiro para o menino casado? O menino solteiro não sabe quanto que custa um quilo de arroz. Aliás, ele não sabe a marca de arroz que ele come na mesa da casa dele. Agora, você pergunta para um homem casado, homem de verdade, que sabe o valor das coisas, ele sabe que é Tio João, que é Rampinelli, que é Prato Fino, que é Buriti, sabe quanto custa, o valor. Uma pessoa madura na sua caminhada cristã, ela entende o valor da igreja, ela entende o valor do ministério, ela sabe o quanto custou a morte de Jesus em prol de cada vida que está dentro da igreja e da sua comunidade de fé. Então, essa velocidade, ela é uma força que traz muitas coisas boas, mas ela traz consigo alguns sintomas que nós estamos começando a ver na igreja, como os escândalos, as porfias, as dissimulações, as coisas bíblicas que Jesus já nos alertou lá em Mateus 24 que viriam, né? E nós estamos vendo já o resultado de muitas transições mal sucedidas, fruto dessa velocidade da tecnologia, de não respeitar processo. Então, tem sim, pastor, acontecido muitas coisas boas em muitos lugares. Antes da gente abrir aqui, não sei se pode falar, mas vou falar o nome dele, qualquer coisa a gente corta lá. Pastor Davi Miranda Neto, sou fã dele, um dia eu vou encontrar com ele, vou dar um abraço nele. É um menino que tem, se eu não me engano, 11 anos de batizado. Não foi um menino que se batizou de maneira muito precoce, tem uma história muito bacana. Consumo muito ele, inclusive você da nova geração que me assiste hoje, não sei para qual câmera que eu olho, mas então vamos lá, é a única que tem ali, né? Entra lá, segue no Instagram, conteúdo muito legal, um santo homem de Deus, né? Como outros, mas um menino da nova geração, Davi Miranda Neto, tem feito um trabalho extraordinário na Igreja Deus é Amor. Deus tem levantado grandes meninos e meninas, né? Uma outra coisa que é muito bacana a gente falar, a gente estava falando sobre esse contexto de família, uma coisa que eu encaro com muita preciosidade é a função da mulher dentro do ministério, né? Existem muitas igrejas que usam aquele texto que o apóstolo Paulo repreende. Não deve ficar calado. Né? E isso para mim é uma religiosidade, é um machismo gigantesco, porque a mulher, na verdade, essa fala não é minha, mas o homem é a primeira versão de Deus, é o rascunho, e a mulher é a versão final, né? E não que Deus faça algo ruim e algo bom, mas a mulher, ela é a mulher, cara. E todo homem de verdade é apaixonado por uma mulher, né? E ela carrega consigo melhorias que a gente não tem. A gente não consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A gente pode desenvolver, mas a mulher nasce com isso pronto, né? E uma das coisas que a igreja tem trazido é esse crescimento da mulher, porque o mundo prega o crescimento da mulher através do feminismo. Mas a igreja atual e ressignificada prega o empoderamento feminino através dos dons que Deus tem dado a essa geração de mulheres, né? A minha esposa, minha filha, eu vejo, ela já leu a Bíblia dela inteira, a Bíblia para criança, né? Como Deus tem feito. Então essa multiforme graça de Deus, passando pela casa, pela família, é o que manifesta a realidade de igreja que nós estamos vivendo nessa transição, nesse ambiente de transição. E quem está envolvido nisso, que está entendendo isso, tem olhado para sua casa com outro olhar. Mas o que me chamou a atenção, até pesquisando aqui, pastor, e Rodrigo, nessa ressignificação, até o nosso público entende o que a gente quer dizer como ressignificação, né? Nós não estamos pregando uma nova metodologia ou ideologia, nós estamos dizendo de transformação. Metanoia. O que está acontecendo hoje no mundo é essa mudança que a igreja está trazendo, né? Mas olha que interessante aqui, ó.
De 15 a 29 anos, nossa juventude é em torno de 22,5% de população. Pegando essa média, daí em torno de 48 milhões de jovens, né? E pegando aqui nossa igreja local, vamos pegar nossa igreja local. Você já tem uma pesquisa mais ou menos, até de igreja em termos do estado, né? A nossa pesquisa, a porcentagem de jovens é baixa ainda, de pastores jovens. Mas o que me chamou a atenção, que a mudança dessa transformação dessa igreja jovem, que já está acontecendo, não é com a massa de jovens. Não sei se você está conseguindo me entender. Sim. Não é com a massa de jovens, né? Mas pela porcentagem que a gente vê aqui, está fazendo essa mudança. Né? Está acontecendo essa mudança. Sim. Você já vê, você entra hoje na igreja, na quarta igreja, ao qual o senhor é pastor, né? O seu pai é o pastor titular, a gente já vê essa mudança, né? Hoje, na verdade, nós na igreja, nós somos ali mais ou menos 17, 18 pastores, né? E nós somos em minoria. Abaixo dos 40, nós somos em 3, talvez. Aí abaixo dos 45, aumentamos para 4. Mas, se você tira hoje esses jovens, para tudo. Mas isso que eu queria dizer. Para a tecnologia. Essa é a minha curiosidade. Olhando para a igreja não como do modo de Cristo, olhando como estrutura, né? Mas até a igreja não pode florescer se não vier os jovens, né? Sim. A questão justamente de você renovar a igreja é a questão do florescimento dela, né? Sim. É importante, é fundamental. Assim, a gente, na verdade, nós estamos debatendo aqui sobre a estrutura da igreja. Deus tem uma visão sobre tudo isso que a gente está falando. Sim. Mas a nossa visão, ela não é completa. Ela é a nossa... Eu gosto muito do termo cosmovisão, né? Ela é limitada. Então a gente olha para a igreja e nós vemos uma necessidade de jovens. Para Deus não tem tempo. Deus não tem dia, noite, passado, presente e futuro. Então Deus olha para o cidadão de forma integral. Então, na hora que ele olha para nós, ele olha para nossa condição limitada da estação-tempo que nós estamos. Então, estamos falando de algo que para Deus já está resolvido, mas para nós ainda não. Então, qual é a maior necessidade hoje de uma igreja ter jovens? É que dentro do nosso plano, do nosso tempo, é a posterioridade. O que vai ser da igreja do dia de amanhã, dos dias de depois de amanhã, né? E essa é uma grande preocupação que é fato, porque as igrejas que hoje não são compostas por uma liderança atrativa, e quando nós falamos jovens, não necessariamente está linkado à idade, mas ao perfil do líder da igreja, nós identificamos uma grave falta da igreja que vai existir amanhã. Então, assim, eu, como líder, eu já estou tendo que levantar novas lideranças, porque o dia de amanhã para mim talvez não exista. Mas a igreja, ela tem que permanecer até a vinda do Senhor Jesus. Então, nós não estamos em um tempo de transição. Transição sempre esteve presente dentro do nosso plano. Hoje, se você pega uma pessoa que é idosa, ela está transicionando a vida dela. Ela está se reservando para viver com Cristo na vida. Transição é para todo mundo. Transição é para todo mundo. Eu me casei, agora você vai ser marido. Agora minha esposa está grávida, eu vou ser pai. Agora minha filha vai casar. Logo nós vamos chegar nessa fase, né? É difícil, né? Eu já falei que o primeiro namoradinho da minha filha, vou oferecer ele em holocausto ao Senhor. Mas, professor, eu fico pensando o seguinte: a gente está falando de tradição e está falando também da igreja jovem, e que não tem como florescer uma igreja, ela não pode continuar se a gente não investir na questão da juventude, nos jovens, né, que são o futuro da igreja. São, né, como disse o pastor, são um presente da igreja, né? Como é que a gente concilia, pastor, essa tradição, essa experiência, esse conhecimento com essa juventude para que a igreja floresça junto? Porque a gente sempre fala, né, até na casa da gente sempre existe o choque geracional, né? Pai com filhos, ideias diferentes, tal. Como que a gente concilia? Como que o pastor faz isso hoje, de conciliar tradição e juventude? Olha, é assim, ó. Eu confesso que eu estou buscando essa resposta ainda. E eu acho que a gente tem que estar sensível ao que Deus tem para fazer dentro da realidade local de cada igreja, de cada comunidade de fé. Existem igrejas que dificilmente vão passar por uma transição, e que talvez essas igrejas elas estejam vivendo momentos de final de história.
Não se sabe, né? Mas, logicamente, o nosso dever não é encontrar uma metodologia para resolver essas coisas. Deus já tem tudo resolvido. O que nós temos que trazer é a essência da ação do Espírito Santo de Deus, a fim de entender qual é o cumprimento do objetivo dele para aquela realidade. Por exemplo, tem gente que Deus não quer que a pessoa ganhe dinheiro, Deus quer manter ela naquele padrão de vida, por motivos que cabe a ele. Agora, falando dentro da nossa visão, o que eu creio como conciliar uma igreja tradicional com uma igreja... Isso é o que eu creio. Nós estamos falando do que eu acho, né? Sim. O meu ponto de vista. Eu acho que o seguinte, um tem medo do outro, mas um depende do outro. Exato. Né? Por exemplo, hoje você pega um pastor beriano, ele tem medo de ser substituído por um pastor novinho com topete e que fala inglês e que mexe com tecnologia. Sim. E o pastor novinho tá cheio de gás, quer fazer, tá vendo que o barco às vezes está afundando, quer chegar e ele não tem paciência para entender a história e o legado que aquele pastor deixou, né? Eu vivo isso dentro da minha casa, porque nós somos ali 3 gerações. Meu avô tá com 86 anos, fez agora no mês de outubro. Meu pai tá com 62 e eu tô com 37. Testemunho, né? Era para dar tudo errado, mas quando a gente senta na mesa dá certo. A gente consegue... Não tem conflito. Não tem conflito, Não tem, entendeu? não tem... Só que sim, cada um sabe até onde vai o espaço do outro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente diz não tem conflitos, é porque o conceito espiritual e bíblico é o mesmo. A base é a mesma. A base é a mesma, né? Porque o que a gente fala quando você disse ali, né? O medo muitas vezes é o que? Esses jovens vai desvirtuar, né? Se desviar, né? Desviar e levar uma geração a desviar. Mas não, o pastor Jorge Augusto, ele mantém os princípios da palavra. Você tem uma vida de oração, você tem uma vida com Deus, você se prepara para pregar. Eu também tenho problemas, eu tenho pecados. Isso é uma coisa que eu gostaria. Pode ter isso aí tudo? Eu tenho bastante. Mas todos foram perdoados. E tem passado por um processo longo de arrependimento também. Mas não tem uma vida cobrida de pecados, né? Mas o que a gente vê é esse conflito de você entender essa estação, tempo, propósito, ele é muito importante. Por exemplo, eu nunca pedi para estar aqui. Só que eu sei que se eu sair, vai dar ruim. Deus me chamou para estar aqui. O que eu vou falar do pastor Agostinho? O que eu vou falar dele? Eu vou falar que eu não concordo com ele? Que é o teu legado também, né? Eu vou falar que eu não concordo com ele? E ele é um exemplo, né? Meu Deus! Ele é um exemplo. Vou olhar para ele e vou falar que fazer campanha, até isso é muito interessante falar. Eu não sou de campanha, não sou campanhista, né? Mas eu já participei de campanha e já fui abençoado. Eu acho que o princípio da ignorância é você se fechar e falar que o meu tá certo. Entendeu? Não é sobre ser certo, é sobre Cristo ser o centro das coisas. Então, assim, Deus, ele cura um cego cuspindo no chão, gerando lodo e passando nos seus olhos. Mas não quer dizer que todo cego ele vai curar dessa forma. No outro ele pode chegar e soprar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e cada realidade é uma. Né? É aquilo que a gente fala da nossa cosmovisão, ela é muito limitada. Então, na hora que nós vemos, eu olho para a vida do meu avô, ele foi o fundador da nossa igreja. Eu piso no solo que ele regou. Entendeu? Por exemplo, meu avô, até a nossa trajetória, a minha trajetória financeira, eu estou construindo hoje. Mas ela foi gerada sobre as sementes que ele plantou. Legal. Então, o que me resta é gratidão. É gratidão. Com que ignorância eu vou olhar e vou falar, não, meu avô, coitado, tá ultrapassado. Ultrapassado tô eu de falar é besteira. Aí, eu olho para a vida do meu pai, meu pai é um administrador nato. E ele mesmo fala, é difícil ter a vida de oração do teu avô. Às vezes ele até se culpa. Eu falo, pai, toda a culpa que o senhor carrega, eu não sinto nenhuma. Sou bem resolvido. Eu te contento, né? E que também é um grande pastor, o teu pai, né? Por favor. É um grande líder. Meu Deus, tem uma fala, meu pai é assim, o homem que consegue não gostar dele é difícil, ele é um conciliador, né? E eu sou diferente, eu venho de uma geração mais nova,
Só que assim, como você abriu a nossa fala aqui, gente, nós estamos falando da noiva do Senhor Jesus. Isso aqui é uma igreja, isso aqui não é uma empresa, não é uma comunidade de uma sociedade que todo mundo vem. Não, isso aqui é uma igreja, né? E uma coisa que eu carrego muito comigo é assim, ó. Eu estou aqui até o dia que o Senhor assim quiser. Se Deus quiser levantar outro, que levante outro e que Deus o abençoe. Agora, existem muitas realidades onde o que reina é o domínio da carne. Ah, porque eu que construí. Fui eu que fiz. E isso, Jesus não estando dentro do centro, meu irmão, acabou, deu para ele. Ali o conceito de igreja acabou. Porque não é mais aquele conceito de igreja de Atos capítulo 4, que eles se reuniam nas casas e celebravam no templo. Não, é o conceito de eu faço a coisa dentro da minha força, do meu jeito. É o conceito do imperador romano que estabelecia o que ele queria para a cidade de Roma. Então, assim, hoje é muito importante a quem está chegando entender que na igreja ninguém toca, somente o noivo. A noiva é do noivo. E nós somos quem? O amigo do noivo. Aquele que apresenta, que faz o cortejo. Aquele que nós somos o João Batista. Aquele que introduz. Exatamente. Então nós não temos o direito de achar, não, mas aquele pastor é isso, mas aquele pastor é aquilo, mas não. Olha, isso aí é um comportamento diabólico, terrível, que tem destruído muitas comunidades sadias, têm morrido por causa disso, essas brigas de vaidade. Famílias têm se destruído, né? A gente tem visto na mídia muitas igrejas morrido por causa de desavença familiar. Né? Igrejas grandes. Ministérios gigantescos, pessoas que hoje conseguem comungar com todo mundo da igreja, menos que a sua própria. Mas isso não seria, pastor Jorge Augusto, uma questão de, como nós estamos falando, de entender a transição, de entender o processo? Porque, assim, você estava falando, eu estava pensando assim, né? Olha a minha mente, né? Eu estava pensando, o pastor Augustinho deve ser, então, aquele carro manual, né? O pastor Jorge, o carro automático da transição, né? Uhum. E o Jorge Augusto... Eu não sou BID, viu? Carro elétrico não, por favor. Não tem, eu acho. Né? No máximo um híbrido, né? Não. Mas, assim, isso te ajudou nesse processo de transição. Sim. Porque os dois, eles têm dado esse, né? Esse esteio para você, e por isso que essa transição tem sido tão leve no contexto, né, da igreja. Assim, o que eu vou falar, né? Eles são meus mentores, né? Eu vou falar o quê? Eu vou falar que eu consumo eu não vou falar nome aqui para não gerar, né? Mas assim, tem gente que você pergunta pro menino assim, quem quer ter o jogador favorito? É o Messi. Gente, o meu jogador favorito é meu avô e meu pai. São pessoas que me instruíram, que eu conheço a vida, são homens ilibados, aprovados por Deus, carregam todos os títulos que o apóstolo Paulo descreve de um obreiro aprovado. São homens que eu conheço a vida, sei que não devem, né? Olha, de bons pregadores, gente, olha, qualquer um prega bem. O que a igreja hoje, pastor Jorge Augusto, pode esperar de um pastor jovem? Olha, o que eu vou falar, né? Lembrando que quando a gente fala o pastor jovem, é esse pastor de 30, 35 anos, 37 anos, né? Olha, eu vou te falar assim, do meu ponto de vista, do que eu gostaria de ver num pastor de 37 anos. Muita entrega, entendeu? Porque essa geração, como eu disse, nós temos muita coisa boa. A gente tem a tecnologia, nós conseguimos comungar com outros, a gente consegue se comunicar com outras realidades, né? Nós não temos muita briga, aliás, nós não temos muita vaidade, nós não temos vaidade, eu quero crer nisso. Nós conseguimos transitar em lugares em que crente é chato. Cara, se for analisar na pura verdade, o crente bereano é chato. O religioso. Não dá. Eu não aguento. Não aguento. Eu não aguento. Não aguento. Por exemplo, terno, gravata, os títulos, não estou criticando, mas eu estou falando que muita gente usou disso para impor uma
autoridade que nunca existiu. Santidade que não existia, né? E a nova geração, ela bate o olho, ela foi surrada com relação a isso. O discurso religioso, ele é muito fácil de se identificar. Quando você olha hoje cultos que se transformaram em plenárias, hoje um jovem de 23 anos, ele tem instrução, ele tem formação, ele já ali, ó, tem de 22 a 23 anos, os alunos do curso de Direito estão fazendo OAB. Eles têm uma instrução gigantesca. Ele chega num culto que ele vê o sermão daquele pastor, sabe se ele encontrou no Google ou se ele tá com o óleo ali em cima dele, entendeu? Então, a nova geração, a gente pode esperar uma geração muito pronta, muito sagaz, muito rápida, né? Mas eu quero crer que é uma geração que entende o que custou para a igreja chegar até aqui, entendeu? Não, a gente não está falando de concílio, a gente está falando dos pais da igreja, dos mártires, e não somente de homens como Spurgeon, George White, não, a gente está falando daquele pastor lá do interior, que tinha um bife para rachar entre ele, a esposa e os filhos, que abriu mão da sua profissão para ir pregar os moravianos, que abriu mão do emprego secular, de ter um carro bom para meter o carro numa estrada de Arião para ir levar o evangelho. Então, assim, a minha realidade de igreja não é fácil, mas é muito privilegiada. Quarta igreja é uma bênção, né? Uma igreja de bairro, mas que nasceu numa casa onde as pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo debaixo da mesa, dividindo com o endemoniado no cômodo do lado. Essa é a essência que a gente carrega. Não é a essência de uma igreja, numa catedral, não. Nós somos um povo simples, nós não estamos localizados num polo central. Não, aqui a gente está numa região simples, um bairro construído por um povo simples. E a nova geração, ela precisa olhar para isso. E é nisso que eu quero crer. É olhar para tudo isso e entender e compreender o quanto custou e o valor que tem. Agora, imagina diante dos olhos do Senhor. Ele olhando para essa igreja e ele vendo o trato de alguns e o destrato de outros, né? Então, eu acho que a gente olhar com a ótica do Senhor faz toda a diferença. O pastor estava falando dos problemas que nós temos hoje, dessa questão da religiosidade, o jovem chegando, toda essa transformação. A realidade de Jesus na época dele era outra, né? A realidade que a gente enfrenta agora é completamente diferente. Uma série de transformações, tudo muito rápido, pouca formação, muita informação, muitos conflitos de todo lado, tudo está polarizado. E eu fico pensando aqui, tinha uma pergunta, professor. A igreja hoje, a igreja é um lugar de gente que se parece com Jesus hoje? E o jovem de hoje se parece com Jesus? Olha, eu vou ser bem realista, ele não se parece com Jesus, não. O jovem de manhã ele quer o diabo, de tarde ele quer Jesus e de noite ele quer outra coisa. Justamente por causa do conflito da identidade, né? O jovem ele é muito volátil, ele oscila demais, ele não é aquele gráfico estável, a indústria de entretenimento identifica isso e tira muito proveito disso, né? Hoje você vê a maior multidão se arrastando em shows, em baladas, em raves, oferecendo ali 2 horas de dopamina pura, e é isso que o jovem tem em busca. Ele tá disposto às vezes a sacrificar o futuro dele justamente por aquelas 2 horas de prazer, entendeu? O jovem sem a figura de Jesus na sua vida. Agora, o jovem hoje que decidiu viver por Jesus, que decidiu ter uma caminhada de fé, que decidiu permanecer, eu vou te falar que eu tô pra encontrar. Mas aproveitando esse gancho, como que a igreja pode ajudar o jovem a forjar sua identidade em Cristo num tempo tão volátil e superficial? Olha, agora talvez eu saia da minha juventude e eu vá para os berianos, né? É leitura bíblica, é meditação na palavra, vida devocional. Porque é o seguinte, hoje nós temos uma geração que é muito movida por conteúdo digital. Ele consome. E ele não entende que ele pode buscar na essência, na fonte. A gente fala muito sobre o secreto. O secreto é uma coisa que ele não revela
Ele não é revelado, ele está em oculto. E muitos hoje consomem pessoas de plataformas digitais muito grandes, é aquele conteúdo moroso, feito, mastigado para você receber e lhe acalentar a alma. Enquanto o evangelho puro e simples, que é esse que faz a gente amadurecer na nossa caminhada de fé, ele é duro, ele é uma cruz que a gente tem que carregar. E o único suporte que o Senhor dá é assim, ó, o meu fardo é leve, se você quiser eu troco contigo e te dou uma força. Mas o resto é a gente que tem que fazer. Existe uma fala que eu gosto muito que diz assim, ó, que a única coisa que foi de graça é a salvação. O restante a gente tem que pelejar. Então, maturidade cristã, identidade firmada, vem através de contato com o Criador. É vida devocional, é vida de oração. Assim, né? Por exemplo, o pastor Agostinho ora 2, 3, 4 horas ao dia. Passa na frente da casa dele, você ouve o som da voz dele ali orando. É o modo dele operante há anos. Não quer dizer que eu sou assim, eu não sou assim mesmo. Eu tenho o meu jeito, o meu modo, a minha devocional. Sou exortado pela minha casa, pela minha esposa, pela minha filha que me corrige. Oramos juntos, temos os nossos tempos a sós com o Senhor, tenho a minha vida devocional. Mas o jovem hoje, ele tem que ter a necessidade de desligar um pouco aquilo que ele está ouvindo, porque é muita informação. E ele ir buscar e ter os seus compromissos pessoais com Deus. Eu tive essa caminhada, eu fiz essa trajetória. No ano de 2014, eu e a minha esposa, nós fomos abençoados com uma bolsa de estudos para estudar fora. E por 2 anos nós nos dedicamos a isso. E eu tirei 2 anos sabáticos, não para viver o Deus do meu pai e o Deus do meu avô, mas eu queria conhecer a Deus de maneira íntima e verdadeira. E conhecer a Deus é um processo difícil. Quem sabe, sabe. Conhecer a Deus não é um processo fácil. Você viver o que você vive a fim de descobrir quem realmente Deus é na tua vida, meu irmão, é uma trajetória que só quem sabe passa. Então, eu diria que você tem que entender quem Deus é. Professor, eu estava aqui com uma pergunta e fiquei pensando, né? Oi. A gente tá falando do jovem e ele tem... Eu lembro do pastor Agostinho falando e realmente ele diz, né, você precisa de tempo de oração, né? E conversar com o jovem hoje, eu tenho uma filha de 20 anos, é difícil, eles entendem que a gente é moralista demais, religioso demais, né? E você não tá querendo passar religiosidade. E o pastor tá falando justamente isso, não é religiosidade, né? O mundo mudou, mas o tempo de oração, o tempo de intimidade com Deus não mudou. Mas é que o seguinte, é justamente isso que eu tava falando. Hoje a nossa cultura, ela é extremamente capitalista. Então o tempo ele é precioso. Hoje você come o que você quer, no tempo que você quer, aonde você estiver. Você viajou lá pro Nordeste, você quer comer um churrasco. Você tem um aplicativo no teu celular que vai levar para você aonde você quer, na hora que você quer. Esse é o malefício, um grande malefício dessa geração. Imediatismo. O imediatismo. Quando você estava falando ali no início daquela aceleração que estamos vivendo, que você falou, vai ter que frear um pouco. Você diz, nesse campo de frear e dizer, deixa eu buscar a Deus, deixa eu tirar esse tempo com Deus, se desligar um pouco dessa velocidade que está e buscar essa experiência com Deus. O jovem consegue encontrar isso? Olha, eu vou contar uma experiência, né? Eu sempre falo que eu prefiro pedir perdão e ter falado do que não ter falado, né? Uma certa vez a nossa igreja estava enfrentando um dilema financeiro muito grande devido... Não era problema, mas era um avanço que nós tínhamos por fazer. E meu pai me chamou e... Deda, nós temos esse compromisso financeiro e nós não temos dinheiro, né? E eu já saí daquela reunião caçando parceiro, provedor, pensando em empréstimo bancário, tal. E de repente eu saí daquela reunião angustiado, com meu coração aflito, e eu liguei pra ele e falei, pai, e aí, como que vai ser essa situação agora? Ele falou, filho, a obra ela é de Deus. Nós temos que confiar e decidir crer que Deus vai trazer o recurso. Então assim, a minha geração, devido a esse imediatismo e essa correria de ter tudo pronto, a gente não quer entender o processo que Deus quer fazer. A gente quer resolver. E nós somos bons para resolver. Imediato. O imediato.
Só que às vezes, e quase sempre, se não sempre, Deus ele não quer resolver. Ele quer criar um baita de um problema para gerar algo em nós. Entendeu? Para tratar. Exatamente. Então Deus, ele não queria que a igreja tivesse dinheiro naquele momento. Ele queria saber se eu ia buscar os recursos financeiros ou se eu ia decidir ter o coração do meu pai e decidir crer que no momento certo ele iria levantar. Então, doutor, é isso que a gente tem que olhar. Toda crise, ela não aponta para um sucesso, ela aponta para algo que Deus quer fazer em nós. Na nossa última conferência de liderança, eu ministrei exatamente sobre isso. A gente olha para o apóstolo Paulo, vê a quantidade de igrejas que esse homem plantou, a quantidade de viagens missionárias, a quantidade de rejeição que esse homem recebeu. E você sabe qual era o resultado que importava para Deus com relação à performance da vida de Paulo? Nenhum. Deus estava preocupado com a obra que ele estava fazendo na vida dele como pessoa. Tratando ele individual. Até que o ponto que ele reconhece, fala do maldito aguilhão que ferroava ele. Era Deus que ferroava ele para falar assim, ó, a igreja que você perseguia, era essa igreja que eu tanto amava. Entendeu? E é justamente essa obra que Deus está disposto a fazer na vida dessa nova geração. Deus já fez lá atrás. Existe uma história muito bacana que talvez você que está me assistindo hoje já ouviu, mas eu vou contar. Uma certa vez, um colégio de pastores americanos estavam levando uma turma de teologia para conhecer a casa de John Wesley, na Inglaterra. Eles saíram dos Estados Unidos e foram até lá. E chegando lá, eles encontraram um monumento. Eles transformaram a casa de John Wesley num grande monumento, né? Na verdade, num museu. E naquele lugar estava ali os utensílios que ele deixou em vida. O seu cômodo, a sua cozinha, a cama em que ele dormia. E chegando naquele lugar, aqueles alunos olhavam para aquelas coisas e ficavam ali olhando, né, e conversando entre si, né? Até que de repente eles subiram no segundo cômodo da casa e um daqueles professores olhou e falou: olha, aqui era o lugar onde esse santo homem de Deus se debruçava diante do Senhor. E ele de joelhos dobrados orava e clamava a Deus: Deus, faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E aqueles alunos olharam para tudo aquilo e dando a hora de ir embora, eles se retiraram. E adentrando dentro do ônibus para voltar para o hotel, um dos professores percebe que um daqueles alunos estava faltando e volta à casa de John Wesley e ele se depara com uma cena. Um jovem, né, de joelhos dobrados naquela poltrona em que John Wesley orava, e aquele jovem orava com a seguinte frase: Deus, faz de novo. E o nome desse jovem era Billy Graham, né, um dos maiores evangelistas aí dos Estados Unidos, né? Então, Deus ele quer gerar nessa nova geração algo novo. Como Deus já fez algo novo em outras gerações. Se pegarmos aqui como exemplo, Samuel, chamado por Deus, Davi, ungido aí com seus 15 para 17 anos, José com 17 anos, né? Daniel, jovem ainda, Sim. Né? Timóteo, Josias, João Marcos, olha aí. Tantos outros, Maria, jovem que recebeu o anúncio do nascimento de Jesus, Jeremias. Exato. Então, Deus sempre começou com os jovens. Sim. Quer dizer que, então, o que a gente tem que pensar também, que às vezes, nós pegando da minha geração para trás, vamos dizer assim, né? Que às vezes a gente esquece disso, né? Justamente. E aí temos esse medo de delegar a esses jovens a responsabilidade, quando Deus já delegava. Sim, exato. Quando Deus já delegava a responsabilidade. Sim. Percebeu? Sim. Deus já confiava nos jovens. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer a minha primeira. Posso falar só uma Por favor, coisa? Você já viu, assim, isso é um desabafo da minha geração, eu preciso desabafar. Por exemplo, quando um jovem cai, todo mundo fala aí, ó, imaturo. Mas quando um velho cai, ninguém fala nada. Aliás, deixa eu corrigir minha fala. Velho não, idoso, né? Porque quem fica velho é coisa. Quando o jovem cai, é o quê? Ele é imaturo.
Quando o velho cai, é maduro. Boa, pastor. Boa, essa foi de graça, né? Boa. Essa foi de graça, verdade. Faça a tua pergunta, você que é mais maduro, então. Vamos problematizar. O que você entende, jovem, tem vencido o maligno? Essa geração, ela tem vencido o maligno? Olha, eu acredito que o seguinte, da mesma forma que Deus equipou muito essa geração, como eu falei hoje, você que me assiste, você entra dentro do teu celular, você tem acesso a muito conteúdo bom. Você estuda EAD hoje. Hoje você compra livros a um custo baixíssimo que chega na porta da tua casa. Satanás, ele tem aprimorado as suas ferramentas hoje. Talvez, não sei se vocês sabem disso, mas o consumo de pornografia, ele está presente no âmbito da mídia em mais ou menos... o mercado de pornografia, ele representa 90% dos lucros da mídia social hoje no planeta. Hoje é muito difícil você encontrar jovens que conseguem não ser santos, mas que buscam a santidade. E isso é um reflexo precioso do que Deus tem para fazer na nossa geração. Eu lembro de uma vez, vou falar aqui, viu? Pode falar, fica à vontade. Pro ar não... Não. Mas quando nós começamos aqui, nós falamos que nós íamos ser polêmicos, né, Rodrigo? Tá, então eu tô no ambiente certo, porque eu adoro isso. Aos meus 12 anos, eu tinha revistinha de mulher pelada. Na minha casa lá, escondi, né? Podia falar que era do meu irmão, mas eu tinha parte nessa história. Já tô denunciando o pecado do meu irmão. Já tô entregando a família. Já. E o que aconteceu? Gente, por Deus que eu tô falando isso. Isso aqui eu nem precisava falar. Mas meu avô me ligou e falou, vou tomar um café hoje, avisa teu pai e tua mãe que 18 horas tô aí na tua casa. Falei, sim senhor. Avisei, na época era telefone fixo em casa, né? Tinha meus 12, 13 anos. E quando ele chegou lá, a gente na mesa, tomamos o café, tava tudo bem, de repente ele olhou pra mim e falou assim, escuta, pra mim e pro meu irmão, escuta, o que tem debaixo da cama de vocês numa sacola preta enrolada? Aí o café perdeu o gosto, o pão ficou cascudo. Eu olhei e falei, não tem nada? Ele olhou e falou, vocês querem que eu pegue ou vocês querem ir lá buscar? E Deus falou com ele, mostrou, né? Eu tenho sempre um ditado real e verdadeiro. Acho que eu até falei aqui no podcast, eu não me lembro. Não sei se você sabe, Maruan, mas você sabe quem é o maior dedo duro que existe? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, não é o diabo esconde, o Espírito Santo revela, né? Ele revela. E nós estávamos num tempo na minha casa em que meu pai estava enfrentando muita luta, meus pais estavam enfrentando algumas questões, e eu lembro da vergonha da gente ter que abrir aquele material na frente do meu avô, na frente dos meus pais, assim, e eu lembro do meu pai debruçado na mesa, assim, meu pai é militar, né, um homem de pulso, né, ele soqueava a mesa, não com atos de violência, mas ele soqueava e falava assim, né, firmeza. Ele falava assim, então é isso que tá travando a nossa vida, é isso que tem acontecido, né. E eu lembro que, logicamente, levei uma surra, né? Porque, vou falar, né? Eu apanhei de verdade. E mereci todas. Não sofri abuso, não fui abusado. Chegou lá, sabe, não pode bater, né? Pode bater, o senhor tá certo. Meu pai batia em amor, me batia dando risada às vezes, e era surra beriana mesmo. Baixava calça, bunda pelada ali, cinta. Chuveiro. De tudo que dava, ia. E daí o que aconteceu? E logo após esse episódio, meu avô me chamou depois, né? E ele me deu um livro chamado Mais Puro que o Diamante. Foi, acho que um dos primeiros livros que eu li na minha adolescência, que falava sobre isso, sobre o valor de uma pedra preciosa que decidiu não ser contaminada, né? Até não sei se existe esse livro hoje ainda, mas de repente dá pra achar. Hoje, a juventude tem vencido o mal. Olha, o mediador que julga isso é o Senhor, né? O que eu tenho falado é assim, eu não posso abraçar o mundo com os meus braços, eu tenho que fazer a minha parte, né? Tem muita gente que me convida para fazer parte de movimentos na cidade, no estado,
no Brasil, assim, puxa, você tinha que fazer parte disso, cara, você tinha que fazer parte daquilo. Só que a minha realidade é uma realidade de uma igreja local. Deus ainda não me chamou para isso, não sei se vai chamar. Mas Deus me chamou hoje, eu embora sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu tento não avançar os passos, porque eu sei, devido à maturidade e à história de 64 anos que eu vivi, que quando você pula uma etapa, você encurta processo. E quem encurta processo se arrebenta. Entendeu? A minha realidade hoje é chegar num culto de domingo e encontrar as irmãzinhas do círculo de oração. Essa é a minha realidade hoje. E também comungar com o irmão que está chegando hoje, que está trocando da igreja, que amanhã vai sair, vai dar um abraço e vai para outra igreja. Sim. Essa é a minha realidade hoje. Não sei qual vai ser daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, mas hoje eu tenho tentado abraçar a causa... É o rebanho. Esse é o meu rebanho, né? Eu sempre procuro ser uma pessoa que não desperdiça esforço, porque assim, ó, cara, não tem coisa pior do que você trabalhar em vão. Eu não queria ser Jacó, trabalhar 14 anos, embora se fosse pela minha esposa, trabalharia 20, 30, 40, 50, 60. Liga pro som lá. Liga pro som. Pastor, eu fico pensando aqui, né, a gente falando de todos esses assuntos, e eu fico pensando também, essas dificuldades a gente enfrenta, assim, dentro de casa, né? Você tem filhos jovens e tal, eu especialmente com a filha de 20 anos, tenho um menino de 12 anos, e toda vez que você vai, como o pastor falou, a mensagem de Jesus, ela é uma mensagem de amor, mas ela é uma mensagem dura, né? E o jovem hoje não gosta de ser chamado na responsabilidade. E eu pergunto assim, como que o pastor faz hoje para trazer essa mensagem de amor, mas uma mensagem de extrema responsabilidade e não ser acusado de moralismo extremo? Olha, o meu relacionamento com meu pai foi até hoje é um relacionamento muito bom, assim. Meu pai é meu melhor amigo, né? Amigo, o homem, né? Ele é o meu melhor amigo. E eu sempre tive muitos conflitos, assim. E eu sempre tive muita liberdade de falar, porque ele me deixou sempre muito à vontade, né? Ele tinha tudo para me dar os caminhos, mas ele sempre esteve mais aberto do que pronto para falar, né? Eu e meu pai, a gente joga tênis há muito tempo, a gente viaja junto. E sempre que eu tenho um conflito, eu me sinto assim, eu sinto que eu vou ser bem recebido, bem acolhido, né? Hoje nós estamos em uma realidade onde muitas famílias têm que lidar com a homoafetividade, né? E eu vou falar algo para você, se você chegar condenando, você vai fazer o que Jesus não fez. Jesus sempre esteve disponível. A disponibilidade é a cura para essa geração. Sabe, eu vejo aqui assim, a minha esposa sabe, se eu tenho que vir para a igreja 3 horas da manhã, irmão, eu tô aqui. Não tenho que fazer porque eu estou disponível para o reino de Deus, né? Então hoje, pais que têm filhos e filhas que estão nessa fase de conflito, nós estamos entrando agora, a nossa filha, numa fase nova. Talvez Deus esteja nos dando uma resposta. Nós precisamos estar o quê? Disponíveis. Foi o que Deus encontrou no profeta Samuel. Deus rejeita a casa de Eli, por quê? Porque os seus filhos Ofni e Finéias eram depravados. Se prostituíam, profanavam as ofertas, metendo a mão nas gorduras lá, enfim. E quando Deus chama a Samuel, a Bíblia diz que era um tempo que a voz do Senhor já era escassa. Deus não falava mais com o povo. Aliás, Deus mal falava com o profeta Eli. Ele apenas fazia os ofícios do templo, ele só sacrificava. Mas a voz de Deus não era ouvida. Por quê? Porque o povo não estava disponível. Só que quem que ouve a voz de Deus? Um menino, ali aos seus 12 para 13 anos, que era ajudante do sacerdote. E quando ele ouve, ele não reconhece. Cara, isso aqui é uma baita de uma mensagem, viu? A gente que prega, o senhor não vai roubar de mim no sábado à noite. Olha só. Samuel foi chamado por Deus 1, 2, 3. Mas quem mostrou para Samuel que a voz era de Deus foi Eli. Porque quem conhecia a voz de Deus não era Samuel, era Eli. Quem vai ensinar a nova geração a ouvir a voz de Deus é a velha geração. Anterior. Entendeu? Por isso que uma depende da outra. Sim. Não quer dizer que uma vai dar certo e que... Não é isso.
eu olho com muita graça para minha realidade hoje, porque eu vejo esse favor de Deus. Quando eu tenho problemas, eu e a minha casa, eu e a minha filha, a minha esposa, e recentemente, aliás, nós temos, quem é pastor sabe que casa de pastor tem muitos problemas, né? Nossa. Eu vou pra casa do oleiro, meu irmão. E a casa do oleiro tem nome, tem endereço pra mim, Pastor Agostinho Bastos House. Lá, meu irmão, lá ele viu o que tá de errado. Gente, o dia que esse homem morrer, que Deus dê vida longa pra ele. Mas aí que eu te faço uma pergunta, pastor Jorge Augusto, até mesmo para aconselhar essa tua geração, né? Porque você passa a ser exemplo, né? A gente falou esses dias aqui, tendo no nosso podcast, né? Que a melhor forma de falar é com exemplo, né? Você passa a ser exemplo. Essa geração, esse jovem, né? Tem minhas filhas, famílias, a Damaris, você conhece, são jovens casados, Felipe, agora tá vindo o Cauã e querendo casar com a Damaris, eu acho que eu vou pedir para trabalhar 14 anos. Em holocausto também. Holocausto, né? Você conseguiu entender, não foi o teu avô que falou, não foi o teu pai que falou, você conseguiu entender. Eu devo buscar os conselhos dessa geração, porque eles têm experiência. Sim. Né? Ainda que eles não vivam o meu tempo agora, que mudou muito, né? É soltar um celular na mão do pastor Agostinho, e falar pra ele, vai lá no chat de GBT, ele vai falar o que bicho é esse, né? Ele não vai saber, mas ele sabe assistir Quilos Mortais, ele adora. Ele busca, ele gosta de ler. Ele gosta de ver um gordinho sofrer. Ele gosta, né? Então, mas ele consegue te dar esse suporte. Sim. Como essa geração hoje, ele vai fazer com que ele entenda isso, que ele deve buscar. Você me lembrou, você falando isso me permita, e até te parabenizo por isso, né? Porque você mostrou totalmente diferente de Roboão, né? Roboão não quis buscar o conselho, né? Ele foi buscar dos jovens lá. Você se arrebentou, né? Se arrebentou. Você conseguiu entender esse conceito. O que te fez entender esse conceito, Jorge? Olha, pastor, eu volto a falar, né? É referência. Eles são minha referência. Teve uma certa vez que assim, a minha geração, se você olhar hoje no YouTube, você vai ver meninos de antes ali dos seus 30 anos que têm o dom da locução, da fala, têm unção de Deus, são extremamente capazes. E às vezes eu fico lendo as minhas mensagens e assistindo as minhas mensagens, né? E eu falo, Deus, é pela misericórdia do Senhor, porque eu às vezes não falo nada com nada, né? E às vezes a gente se pega nesses conflitos. Poxa, eu estudo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu procuro ler livros, eu vejo vídeos, eu assisto pregações e eu dobro meu joelho para orar e falo, Deus, o que o Senhor tem para falar com a tua igreja, né? Mas às vezes você se frustra, né? E eu lembro de uma vez que eu fui na casa do meu avô e falando com ele, falei, vô, no seu tempo não tinha bons pregadores? Ele falou, olha, os melhores. Ele citou o nome de cada um deles. E pra quem não sabe, meu avô estudou primeira série só. Até hoje ele sabe ler, mas escrever ele tem muita limitação. E é um ávido leitor, né? Exato, lê muito. E eu falando com ele, falei, olha, avô, porque tá difícil você competir com essa geração, né? Hoje você pega essa piazada aí com microfone branco, senta numa poltrona diferente, eu não sei o que eles têm. E a galera, e eles fazem em 7 minutos o que a gente em 40 às vezes não consegue, né? E ele falou algo que me acalentou muito. Ele falou assim, ó, Deda, nunca olhe para a altura que um homem vai, mas olhe para até onde ele chega. Por exemplo, se você parar para observar bandas, movimentos, quantas coisas já passou na história, e a história chegou e ela, da mesma forma que uma onda lambe uma pegada na areia da praia, esses nomes foram esquecidos. Mas o que importa, gente, a gente tá falando de um homem de 86 anos. É ele olhar para você e falar, o que importa não é a altura que você vai, mas é como você chega. Tem muita gente chegando, mas tá chegando mal, tá chegando capado. Tá chegando ali, ó, doente, com a família dividida, brigando por herança, se achando dono da igreja. Os filhos não comungam com os pais, entendeu? Por quê? Porque tá chegando mal. Agora, a gente olha para muitos que talvez não foram tão longe, mas que estão chegando no final de vida, em que os seus filhos olham e falam, eu não vou deixar minha mãe numa casa de repouso, eu vou cuidar dela até o final por honra. Isso é honra. Eu tenho um voto com a minha esposa. Se eu tiver que cuidar da minha sogra até o final, vou cuidar.
né? Se eu tiver que cuidar do meu sogro, vou cuidar, porque é honra, isso é honra. E eu acredito que ela vai ser da mesma forma, né? Então, para tudo isso, a gente tem que olhar e encontrar a verdadeira razão e o propósito do nosso chamado. Por exemplo, o que eu vou ser se eu não for pastor da igreja? Eu vou ser pai. Eu vou ser esposo. Entendeu? E se te tirarem da quarta igreja, eu vou continuar sendo pai e vou continuar sendo esposo. Ah, mas e se teus pais morrerem? Eu vou continuar sendo pai e vou continuar sendo esposo. Então, existe uma preocupação minha de antes de eu cair, eu não falhar com minha esposa e não falhar com a minha filha. Então, antes de tudo isso, aí que a gente entende, depois que vem o ministério. Agora, para eu ter sucesso no ministério, aí sim, daí eu preciso ouvir boas referências, preciso de ajuda. Pastor que não se abre, que não tem amizade, não consegue exercer o seu pastorado, sabe? Sair para falar abobrinha, às vezes é necessário, às vezes não sempre. Hoje tá muito em alta, tem um grupo da igreja aqui que se reúne para ir dar tiro em stand de tiro. Pastor é perigoso soltar uma arma na mão, entendeu? Eu prefiro ir andar de bicicleta, ir pra academia, jogar tênis, falar mal dos irmãos, não, isso é brincadeira. Isso o pastor não faz. Não pode. Não pode. Mas o que acontece? O jovem tem que ser mais leve dentro da igreja. E aí começa a nossa conversa antes das cenas aqui. Viver a vida de uma maneira mais leve, que foi nisso que conflitou com a velha geração. E eu fico pensando aqui, né, pastor, tudo isso que você está falando, da importância do preparo do jovem, como falar com o jovem e todas essas questões que a igreja enfrenta hoje, ela tem que renovar, porque é esse jovem que vai tocar a igreja, e esse jovem de hoje vai ser o tradicional de amanhã, ele também vai ter que preparar o jovem na época dele e tal. E eu fico pensando muito essa questão, não... O jovem hoje, ele quer um espaço onde ele seja compreendido, onde ele possa se manifestar, e a igreja se prepara para isso, para receber esse jovem, para lidar com o jovem, o pastor lida com essa juventude. Mas eu penso assim, e a família, pastor? Como preparar a família para tratar com esse jovem? Né? O trabalho que tem que ser executado com a família para ela compreender, ó, vocês têm a experiência, é importante, mas é importante reconhecer que o jovem está aí, a gente tem que preparar eles e ao mesmo tempo mostrar para o jovem que a família é importante. O pastor está falando todo momento, eu posso deixar de ser pastor, mas eu vou continuar sendo chefe da minha família. Então, como eu preparo a família também para essa juventude e como eu mostro para essa juventude que a família é importante? Então, a gente, na verdade, assim, nós temos duas instituições aqui na Terra que são os dois governos que regem a humanidade. Uma é o Estado e a outra é a Igreja. Os dois são opostos. Um é santo e o outro é profano. Santidade e profanação não caminham juntas. Uma família que não comunga com a Igreja, e quando eu digo Igreja, não é a Igreja estrutura, mas não é templo, não é família, ela não consegue ter sucesso. Por exemplo, no nosso ciclo de amizade, é muito provável que o meu futuro genro vai ser levantado da igreja, porque é o nosso ciclo de amizade. É muito provável que vai. Se não for não foi o meu caso, a Mari, embora já era da igreja, mas era de um outro estado, a gente se conheceu pela internet e Deus estava nesse negócio, mas nós comungávamos da mesma fé. A nossa filha replica o padrão que ela vê em nós. Entendeu? Agora, aí existe uma questão, talvez os calvinistas e os... Né? Talvez, não sei, mas eu creio nisso, e se você discorda, você tem todo o direito, e eu lhe respeito. Por exemplo, perseguição hereditária, existe ou não existe? Não vou falar o que eu acho, você crê naquilo que você quer, né? Aliás, naquilo que você manifesta. Mas assim, a base da estrutura é o lar. A minha filha é o bem mais precioso que eu tenho, porque quando ela nasceu, sem eu saber, ela já botou a mão em tudo que eu tinha. Entendeu? Ela nasceu, tudo que era meu, agora é dela. Se eu morresse daqui 15 minutos após ela ter nascido, ela tinha uma herança sem um pai estar vivo.
Entendendo isso, nós entendemos uma cultura chamada legado. O que é o legado? É o que o filho vai manifestar na vida dele que ele recebeu do pai. Então, na hora que eu entendo uma cultura de legado, eu gero uma coisa chamada responsabilidade paternal. O que é isso? Os traumas que eu vivi, eu vou tratar para não manifestar na vida da minha filha. Não reproduzir. Não reproduzir isso. Então, assim, a igreja, hoje, a nossa igreja, eu vou falar da nossa igreja porque eu conheço. Nós temos ali pessoas extremamente preparadas para receber pessoas que querem ser tratadas. Pastora Neuci, pastor Álvaro, pastor Leandro, tantos que têm cuidado de gente. Eu tenho aconselhado muita gente a fazer terapia, porque, cara, não manifesta no teu filho que precisa morrer em você. Porque senão eles vão replicando, e nós precisamos quebrar com essa cadeia geracional de coisas negativas. Porque o Brasil não tá assim por causa da esquerda, da direita ou do centrão. O Brasil tá assim porque as famílias estão ruins. Estão ruins. O pai tem 2, 3 mulheres. A mãe é 2, 3 relacionamentos. As famílias não estão mais juntas, não estão mais passando natais, elas estão indo para resorts. Os pais estão mandando filhos para recreação e os pais estão descansando dos filhos. Enquanto não pode ser assim. Tem que fazer tudo junto, tem que estar junto. Em casa, cada um num celular. Eu sofro com isso, porque a minha geração, o celular vem pronto. Hoje, eu não vou falar mal do celular, porque se ele travar, minha vida... Pô, não consigo pagar uma conta. Eu te odeio, mas eu te amo. Não consigo pedir um iFood. Não consigo mandar uma mensagem pra minha esposa que eu amo ela, que ela tá linda, que o batom dela, enfim. Hoje o celular é isso. Agora, o que acontece? Esse é o mal da nossa geração. A gente vai ter que romper com esses padrões e saber selecionar o que é bom. Inteligência artificial. Meu irmão, a gente não sabe o que está por vir. Entendeu? Eu já tenho pastores amigos que não sabem o que é dobrar o joelho para receber uma palavra para ministrar lá na igreja dele. Ele põe no site GPT lá, já vem pronto, ele fala bem, a coisa vai, ele acha que Deus está agindo, mas que na verdade eu tenho consumido músicas oriundas de inteligência artificial e músicas muito bem feitas. Então, essa consciência da família, porque Deus é um Deus de padrão. O padrão da sociedade ainda é a família. E até que ele volte, se ele não muda, ele é imutável, esse é um dos valores da face de Deus, né? Ele é imutável, é a família até o final. Então a família tem que comungar, mas eu não gosto do meu pai. O problema é teu, você vai ter que gostar. Você vai ter que amar, isso é mandamento, né? Então, o segredo por exemplo, no meu caso, eu sempre me senti aberto e disponível à minha relação com o meu pai. E isso me curou de muitas coisas, isso me trouxe clareza em muitas coisas. Eu consumi pornografia, eu fiz coisas erradas, mas a porta sempre esteve aberta pra mim, sempre esteve aberta. E ele pôde me orientar, filho, e aí, tá vencendo ou tá sendo esbofeteado? Pai, eu tô vencendo, pai, hoje deu vacilo, pai, me ajuda, pai vai orar contigo, filho. Sempre tive disponibilidade. E essa relação hoje, por exemplo, tem gente que chega pra mim e fala assim, puxa, pastor, você é uma bênção, né? Eu falo que você não sabe a treva que eu sou dentro de casa. Você não sabe as lutas que a gente trava. Vamos abrir mais uma água aí, produção. Isso, vamos abrir aí para perguntas aí pro nosso público que tá aqui. Né? Val, Joe, Maruan, pastora Marielle. Alguém tem uma pergunta aí? Val, você que gosta de pergunta, vai lá. Faz a pergunta. Ela tá louca pra perguntar, ela manda pelo WhatsApp. Faz uma perguntinha. Vai lá, Joe. Se não tiverem pergunta, eu tenho, então, pastor. Vai lá. Vou para uma pergunta mais atual. Antes de começar o podcast aqui, a gente estava conversando sobre a questão da estrutura da igreja, né, pastor? E eu estava comentando, estou fazendo teologia, e na faculdade tenho visto muito essa discussão. Foi esse teólogo. Sobre... Na época da reforma da igreja, né, existiam vários teólogos importantes. Claro que Martim Lutero era o mais importante, foi o mais importante. Mas existiram outros, como Zwinglio, por exemplo.
E esse teólogo, ele entendia que a igreja tinha que ser um local silencioso, de oração em silêncio, né? Não tinha que ter muito ornamento, nem música. E hoje a gente vê assim, a igreja, ela tá com a parede preta, ela tem a fumaça, ela tem as luzes, ela tem esse show, né? E até estava falando com o pastor que ali para a década de 1900, mais ou menos, teve essa questão do movimento a respeito do espectador, né? O membro da igreja como espectador, ele está como mero espectador da igreja, né? Então, se antigamente não podia ter nada, hoje nós passamos a ter muita coisa dentro da igreja, e aí esse membro da igreja passou a ser um espectador desse show. Pastor, como que você vê a igreja hoje? A parede preta é de Deus, não é de Deus? A fumaça, o show, isso, como conciliar esse show com o ID, com o vinde? Legal. Isso é bem sugestivo de perguntar pra mim, né? Porque eu tenho uma cabeça bem pra frente, assim, né? Mas esse sou eu. Agora, o que eu creio nisso tudo, né? Deus, ele está presente dentro da mudança. Deus, ele é um Deus que não tem, assim, resistência nenhuma com mudança. Ele dividiu o nosso tempo em várias mudanças. As estações mudam, os dias mudam. Nós temos noite, nós temos dia, nós temos sol, nós temos lua, nós temos Antigo Testamento, Novo Testamento, Velha Aliança, Nova Aliança. Nós temos as 7 dispensações. Deus não tem problema nenhum com mudança. Quem tem problema com mudança é o homem. O homem não. O homem, ele tem um quê com mudança. Tem gente que tem uma facilidade muito grande para mudar. Tem gente que não. Resistência. E normalmente quem tem dificuldade de mudar não quer que os outros também mudem. Exato. Isso é uma questão de comportamento. Quem estuda neurociência sabe. A mudança, ela é desconfortável. Inclusive, eu estava conversando isso com a minha esposa. Nós estamos aqui em Curitiba, a cada um dia de sol é 10 de tempo nublado e chuva, né? Estamos numa estação de mudança climática. E eu descobri uma coisa que com certeza todo mundo já sentiu na pele. Toda mudança, escute isso que eu tô falando, isso não é uma revelação, embora pareça. Toda mudança gera instabilidade. Se você parar para observar, quando você troca de uma estação para outra, nós temos dias instáveis. Então toda mudança gera algum tipo de instabilidade, seja na mente das pessoas, no comportamento das pessoas, na opinião das pessoas. Só que mudanças são necessárias. Nós estamos aí, o nosso país está com quantos anos? 500 e poucos anos. Nós temos que mudar a nossa Constituição a cada tempo. O senhor é doutor e sabe disso. Tem coisas que precisam mudar. Só que a mudança, ela é necessária. Agora, qual que é o grande problema? É até quando vai essa instabilidade que contrapõe a mudança. Porque assim, não é porque a igreja pintou a parede de preto, é porque mudou. Se pintasse de rosa, estaria ruim do mesmo jeito. Se pintasse de roxo, estaria ruim do mesmo jeito. Gente, o preto é uma bênção, o preto emagrece. Muito bom. O preto é uma benção, o preto emagrece. Viu? Tô vendo, pastor, tô vendo. Olha o black aqui, ó. Ó o black. E só que assim, o que o jovem traz? Com a velocidade das informações, nós temos soluções práticas e baratas. Por que uma igreja hoje ela é pintada de preto? Para esconder as imperfeições. Quando você precisa passar um cabo de microfone, o cabo é da cor preta. Quando você pinta de preto, ele esconde, não fica aquela coisa feia, enrolado à mostra. Quando você joga uma fumaça, é porque você está dando um efeito que vai servir à igreja virtual. Hoje nós temos o nascimento de uma outra instituição, que é essa que eu acabei de falar. A igreja virtual é uma instituição poderosa. Hoje você está aqui no Brasil, que assistiu um culto lá na Bethel, nos Estados Unidos, se eu não me engano, na cidade de Reading, você assiste, você comunga com os irmãos lá através da internet. Só que tudo isso é gerado através de um determinado contexto, né? Nós estamos aqui num estúdio que é tratado para isso. Tem um microfone que está chegando
A bênção está sendo carregada através de um instrumento tecnológico. Então, quem critica, normalmente critica por não conhecer, né? Normalmente, a crítica, aliás, quem é jurista sabe, ele tem que exercer juízo sobre uma causa que ele não conhece, então ele tem que estudar as provas de defesa, as provas de acusação e dar uma sentença. Nós temos muitos juristas na igreja, essa que é a verdade. Então a gente vê um pastor de topete, não, o pastor tem que ser barrigudo e tem que ser careca. Por quê? Ele não pode ser magro e ter topete? Né? Eu tô pensando em deixar o... Boa, pastor. Se quiser eu lhe empresto um pouco. Só pra ter o topete. Tem que usar terno, obrigatório. Poxa, e outra, sempre vai existir os críticos. Existe um texto bíblico onde Jesus está dentro da casa de Jairo, né? E a sua irmã, Maria, traz um vaso precioso contendo nardo dentro, né? E ela quebra e começa a ungir os pés de Jesus, preparando ele ali para sua morte, né? E Jesus... Oi? Lázaro. Perdão, deixa eu corrigir, vocês me ajudem lá. Lázaro, eu tô com The Chosen na minha cabeça, já era Lázaro. Vamos lá. Lázaro, e o que a gente vê? Que naquele momento, onde Jesus está ali, ele fala algo muito precioso. Os fariseus ali, Judas, se levanta e fala assim: escuta, mestre, mas não era melhor vender esse perfume precioso e dar aos pobres? E Jesus fala algo que é muito interessante. Ele fala assim: os pobres sempre tereis convosco. Na verdade, Jesus ele não está menosprezando aos pobres. Ele está dizendo que para certas situações na nossa vida sempre vão existir. E nós não podemos parar por causa delas. O que Maria estava fazendo era um ato de nobreza. E na hora que nós vemos ali Jesus falar isso, o que a gente adota pra gente? Que crítico, gente querendo dar ordem, gente querendo se colocar numa posição de autoridade, de autoritarismo, sempre vai existir. Agora, o que a gente vai fazer? Vai parar no tempo e vai ficar se movendo por crítica de 2 ou 3? Gente, se o novo fosse ruim, ninguém comprava carro zero. Quem não gosta de comprar uma roupa nova? Pô, por favor, não é só nome de conjunto musical. Roupa nova é bênção todos os dias. Você vai lá, você vai pro shopping, você viaja para um lugar novo, você come algo diferente. Só que a mudança gera instabilidade. E nesse processo, o que a gente vê? Os conflitos. Por exemplo, um pastor não podia trocar o nome de Jairo por Lázaro. Eu troco toda hora o nome. Os Mateus descer da árvore. Pelo amor de Deus, a arca de Moisés, cara, às vezes avançar, não tem o que fazer, né? E outra, a nova geração carrega algo muito precioso, se permitir errar, cara. A gente precisa se permitir errar. Puxa, eu errei na criação dos meus filhos, legal. Põe um ponto e começa do zero, cara, tá tudo bem. Eu errei no meu casamento, começa de novo, só fica com a mesma mulher. Você fica com o mesmo marido, mas começa um novo dia. Dá tempo ao tempo, deixa as coisas se encaixarem, sabe? A velha guarda eu não posso errar. Eu não me permito errar. Gente, quem não erra é Deus. Aí você tá se pondo no mesmo patamar que ele. Sim. E ele, não, até onde eu sei, ele não divide a glória dele com ninguém. Entendeu? Então... Abrindo um parênteses aí, eu digo sempre que não existe o erro. O que acontece é você saber como não funciona. Sim. Aquilo não funciona daquela maneira. Só que se você não errar ali, não falhar naquele momento que você tentou, como é que você vai saber se funciona ou não funciona? Né? Então, eu vejo sim que hoje, acho que é por isso que Deus, quando ele decidiu fazer o mundo em 6 dias, ele só deixa o homem lá pro último dia. Porque ele vai criticar. Ele vai criticar. Mas vai colocar uma jaca numa árvore. Não, e outra, né, doutor? Se a gente for falar da igreja, a gente vai ver uma instituição que ela é guiada por Deus, mas ela é constituída de homens, né? Então, assim, eu tenho um gosto, você tem outro, o pastor Paulo tem outro. Agora, numa comunidade de fé, a gente vai olhar e vai buscar aquilo que Deus tem para aquela realidade. Existe problema de nós termos um pastor de 90 anos? Não, não existe.
Mas nós estamos vivendo um tempo de transição em que Deus já startou isso aí e Deus começou a rejeitar velhas lideranças. Deus começou a rejeitar. Nós temos visto alguns escândalos, algumas coisas, aonde a gente compactua com o quê? Com Deus trazendo à tona justamente para sacramentar um ciclo que já passou. E o jovem, ele, lógico, por estar chegando agora, ele tem muito mais facilidade de chegar do que o velho de sair. Sim. Quando a gente olha para esse teólogo que no ano de 1500 está criticando a leitura, o canto de um salmo, meu irmão, poxa, o que ele vai falar de Davi então, cara? O foco não é esse, né? Agora, eu tive uma vez aqui na igreja que um irmão me procurou e falou assim, pastor, eu não concordo com a luz, eu acho que tem nada a ver, amarelo, roxo, rosa. Eu falei, olha, querido, você tem que conversar com o Criador, porque o pardal é roxo, a andorinha é de uma cor, o canário é de outra, o raio é branco, o céu é azul num dia, é preto no outro. Deus é multiforme graça, entendeu? E nós temos que olhar para isso dentro do padrão da igreja, logicamente. Não é uma interpretação equivocada que dá pra gente encaixar tudo isso na nossa vida. Sim. Mas o que a gente vê? Deus não tem problema nenhum com mudar. E a igreja precisa mudar. Porque qual é a igreja que eu vou deixar pra minha filha? Uma igreja de santarrões? Uma igreja que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode fazer isso? Gente, pelo amor de Deus. E o mundo abrindo tudo. Assim, o erro não está na igreja ser chata. Está na mentalidade de quem olha pra igreja dentro da sua própria ótica. Tem uma ilustração que eu conto de uma senhora que uma vez, o culto rolando, aquela coisa, o louvor desafinado, o pregador não falou nada com nada, trocou o nome de Jairo por Lázaro. Chegaram para ela e falaram assim, irmã, a senhora gostou do culto? Ela olhou e falou assim, olha, o culto de vocês eu não sei, mas o meu culto foi extraordinário. Exato. Pastor Jorge Augusto, o que os jovens, né, para nós sairmos para a parte final ali, tá muito bom o negócio. Só então, antes de você concluir, deixa eu só falar uma coisa, pastor. Então, na verdade, hoje, a mensagem é sempre a mesma. São as estratégias apenas que mudam. É isso? Assim, a mensagem do evangelho, ela é imutável. A santa palavra de Deus, ela não tem que ser revista, atualizada, corrigida. Não. Ela é a palavra de Deus. O que sai da boca de Deus, homem nenhum muda. Ponto, acabou. Agora, existe a compreensão da nossa cosmovisão. Não quer dizer que nós vamos ser uma igreja inclusiva, que aceita todos e permitem tudo. Não, não é isso. Mas, gente, por favor, por que a gente não pode, na igreja, de repente, fazer um mutirão e pôr os meninos para jogar videogame junto? Por que não isso? Por que a gente não pode fazer um acampa dentro? Aliás, a gente faz isso. Por que a gente não pode fazer um jantar para casais? Por que a gente não pode fazer um culto diferentão e trazer um pessoal para dançar um rap para Jesus? Por que a gente não traz ali um dia, de repente... Bom, não vou dar asas para minha criatividade porque eu sou meio liberal. Liberal que eu digo, não liberal. Eu gosto de pensar de maneira... livre. Quando ter a liberdade de poder construir e fazer. Dentro dos limites. Isso que é importante, né? Essa credibilidade. Uma pergunta aqui. O que os jovens têm para oferecer à igreja neste século? Você que é jovem, o que os jovens têm para oferecer à igreja? Porque a igreja tem um medo, né? Vou deixar esse jovem fazer. Hoje você tem um modelo ali no sábado, né? O IKEA ali. E tem dado certo, funcionado. Vocês têm um grupo também, né? Que se reúnem. De casais, né, jovens. Tem uma porção de tudo ali. De tudo ali. Então, o que esses jovens têm para oferecer à igreja? Olha, Vamos fazer o seguinte. Fala para aquela câmara aos pastores. Vamos lá. Aos pastores. Aos pastores jovens? Aos pastores... não vou dizer os anciões que têm medo de... Entendi. Olha, as lideranças que têm medo de colocar o jovem na linha. Entendi. Os pastores jovens de hoje têm o mesmo que vocês tinham quando vocês eram jovens. Disposição, saúde, vontade, desejo, ânimo, saúde, liberalidade, coração. Poxa, tem tanta coisa boa. Energia.
assim, tem muita coisa boa, assim, só que a gente vai errar. E não vai ser saber. A gente vai errar, cara, a gente vai errar. E assim, sabe o que eu falei ali no relacionamento com o pai? Nós não precisamos de crítico, nós precisamos de pessoas disponíveis a nos entender, a nos receber, a nos orientar, a nos permitir e nos corrigir, nos reposicionar. Eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho até... eu sei que eu vou errar. Só que eu não tô falando de caráter. Não tô falando disso. Eu estou dizendo da estrutura. É claro que a gente vai errar. Vai chegar um dia que não vai rolar, que a coisa não vai ser assim, vai gastar demais, vai ter alguma coisa que vai dar errado. Só que assim, gente, nós estamos tentando caminhar para o mesmo destino que cada um de nós aqui. Nós estamos indo para morar. Aliás, se tem gente que tem problema com gente, não vai poder morar no céu, porque o céu é um ambiente de gente salva, né? Então nós vamos comungar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com a geração. Lá não vai ter velha geração, nova geração, mas o entendimento mudando, nós vamos ter que crescer em mentalidade. O que o apóstolo Paulo fala aos romanos? Que nós precisamos renovar a nossa mente. Isso é muito importante. A hora que a gente olha para um pastor que não permite a nova geração chegar, ele não está contribuindo com o crescimento e com a alavancar da igreja. Agora, me entristece ver muitos pastores que tinham tudo para fazer uma transição gradativa e liberal, eles estão represando o agir de Deus. E quando a gente represa, a água ela não tem o sentido de correr, de liberar. E daí ela fica represada e a água parada dá dengue. Isso, pastor. Isso é isso, meu pastor. Eu queria dizer o seguinte, que foi uma conversa muito importante. Foi bem bacana a gente falar com uma jovem liderança, mas que, como eu falei no início, traz uma grande experiência, né? A família Basso é uma família de pastores. E não apenas o seu avô, o seu pai, mas a sua mãe, seus tios, seu irmão, sua família, o pastor, sua esposa, logo sua filha. Então tudo isso que você traz como bagagem para a vivência, para o teu trabalho hoje dentro da igreja, que é cuidar das pessoas. E eu acho isso tudo muito importante, a gente mostrar isso para o jovem, mas não só para o jovem, para as famílias também, como eu falei, né, pastor? As famílias também querem saber como que a gente tem que lidar hoje com o nosso jovem. E é como o pastor falou ali, a primeira coisa é, o pastor pode até deixar de ser pastor, pode até não estar, pastor como igreja, né? Eu digo, pastor sempre será, mas posso não estar nessa igreja, mas em primeiro lugar eu tenho que ser o pastor dentro da minha família. Eu achei isso sensacional. Eu acho que a ideia é essa mesmo. A igreja pode mudar, as estratégias podem mudar, é normal, a gente está evoluindo, são as necessidades que exigem isso do mundo atual, desse mundo extremamente conectado, desse mundo hoje extremamente ligado à internet, tecnológico. Ele exige uma mudança realmente, não dá mais para você permanecer com as mesmas estratégias, né? Você vai alterar as suas estratégias para atender essas pessoas que estão precisando. Sim. Gostei muito, fiquei muito contente. Acho que foi bastante legal, pastor. Sim. E você falou para os pastores, você falou para nós, uma geração que o jovem pode oferecer. Mas eu gostaria que você falasse agora aos jovens. Qual a mensagem que você deixaria para os jovens hoje? Faca na caveira, né? Não, mas assim, a gente sonha com uma geração onde a gente vai viver coisas que talvez ninguém sonhou que a gente viveria, né? Por exemplo, de bons pais, né? Antigamente a gente ouvia muito falar para as nações, né? Eu até compartilhei, quem está assistindo aí me segue no Instagram lá, compartilhei um vídeo muito bacana onde estava escrito assim: e se ao invés de nações, Deus lhe desse um lar? Então tem muita gente preocupado, jovens, em ir para a África, mas não ser um missionário dentro da sua igreja local. E não ser um missionário dentro da sua escola, da sua universidade. Tem muitos pastores querendo ser pastor de um rebanho, mas que não pastoreia a sua casa. Vai ver a esposa do cara tá largada, abandonada,
enfim, metido em depressão, os filhos estão cada um num lado, e você achando que o reino de Deus está sendo, né? Que nós não venhamos a ser essa geração, mas que a gente venha a ser a geração que foram pais aprovados, mães aprovadas, bons filhos, que honraram seus pais, que cuidaram dos seus pais, que mantiveram o zelo ali pela casa de Deus, que entenderam o princípio de vida cristã, né? Porque assim, eu não tenho um sentido de me tornar uma pessoa, eu vou ser um pregador itinerante, eu vou ser, não. Eu acho que eu tenho que cumprir com o ordinário, né? Ser um bom pai, ser um bom marido, ser um pastor aonde a minha comunidade olhe para mim e fale, puxa, se eu ligar para ele, eu sei que ele vai me atender, eu sei que ele lembra do meu nome, eu sei que ele sabe aonde eu moro. É sobre isso, não ser um pastor de estrela, de gabinete, mas ser um pastor com cheiro de ovelha. Eu nasci nesse berço, né? O saudoso tio Mir falava isso, que pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? É você compartilhar das tuas mazelas. Eu sou uma pessoa assim, tem uma das orientações de quem ocupa o púlpito é assim, nunca desabafe do púlpito, mas meu irmão, não tem como. O púlpito é um lugar de entrega, você tem que derramar o teu coração ali. Não tô falando pra ficar chorando as traças, né? Murmurar. Não é isso, mas é você às vezes dar pro outro aquilo que você precisa receber, entendeu? Então que a nossa geração seja essa geração, uma geração coerente, coesa, que entenda que antes de ir às nações, nós temos que alcançar o coração dos nossos filhos, né? Me entristece ver gente pagando 15 mil reais para ouvir isso da boca de um influencer, né? Coisa que a igreja, que a santa palavra de Deus já não instruía, né? Que o que vai chegar no final ali é realmente a nossa casa e que a gente venha prosseguir, como Josué disse ali, né? Josué 1:9, né? Que eu e minha casa nós serviremos a Deus. Esse é a maior glória de um homem, é chegar no final da sua vida e ver ali a sua esposa, a sua filha, encaminhados e dentro dos propósitos e dos planos de Deus. Amém. Amém. Eu quero deixar um recado para essa geração de jovens. Eu vou me colocar na posição da igreja, né? Não do passado, mas de uns tempos atrás. Sou pastor há 30 anos, né, dentro do ministério, e vi muitas coisas. Sou da época do pastor Agostinho ainda. E em nome dessa geração minha, eu quero deixar uma mensagem aos jovens. Jovem, você não é o futuro da igreja. Você é o presente. Você nasceu para este século, mas foi chamado por Deus eterno. Um propósito sobre a sua vida que não cabe em telas, likes ou algoritmos. A igreja precisa de você. E Deus quer escrever história através da sua geração. Esse é o seu tempo. Que nós, né, possamos ser eu, como o pastor Jorge, pastor Agostinho e vários pastores de uma geração que está transitando para essa nova geração, que nós sejamos essa ponte, que vocês possam entrar, acessar e alcançar muitas almas para Jesus. Que Deus abençoe grandemente você, o seu ministério, a sua família e a igreja que você tem cuidado. Já vi que ela vai estar em boas mãos. Amém? E pastor, deixa aí o teu contato para nós, né? Para quem quiser precisar, como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo? Entra lá no meu Instagram, @dedabasso. Tem lá um pouco da nossa vida, embora eu não poste muito, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Estou na igreja aqui, horário comercial e não comercial. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Pastor em tempo integral. Tempo integral, né? Embora meu foco é minha casa, mas estou numa fase de aprender a ter que priorizar muita coisa, né? E abandonar mais a igreja física para ser mais igreja dentro do meu lar, né? E estamos no sábado à noite. Tem a We Care Movement, que é um filho que Deus deu para mim, para Mari e para Maria, que é um movimento de jovens dentro da nossa igreja local, e tem gente que fala que é uma igreja dentro de uma igreja, pode achar o que for, tá debaixo da bênção, nosso pastor nos abençoa, né? Estamos no sábado à noite, estamos domingo à noite, aqui estamos fazendo uma transição da igreja, que vai levar aí um tempo, né? Um prazo de 1 ano e meio, 2 anos, e é isso aí. Contem com a gente, com as nossas orações, com o nosso apoio, com as nossas falhas. E quem quer visitar a igreja, pastor, qual que é o endereço? Rua Delegado Leopoldo Belkzak, 1303, Capão da Embuia, Curitiba, Paraná, Brasil. É Legal. isso aí. Pessoal, nessa daqui ou nessa daqui?
lá. Então, quero ainda pedir para vocês não esquecerem, curte os 3 Cs, curte, compartilha, comenta e se inscreve no nosso canal. Nós teremos próximos episódios, acompanhem lá, um negócio vai ser super bacana também. E gostaria de fazer a nossa despedida tradicional. E, gente, eu gostaria de lembrar, quem criou o nosso bordão foi a pastora Valquíria. Oi? Foi a pastora Valquíria que criou o nosso bordão. Pastora, queria te agradecer porque eu fiquei pensando muito nisso. Essa questão de somos mortais. certo. Essa questão do somos mortais. Só certo que o senhor cria, né? Essa questão dos somos mortais chamados para a imortalidade foi uma coisa que mexeu comigo. Fiquei pensando esses dias, refletindo sobre esse assunto. Somos mortais, mas chamados para a imortalidade mesmo. Então vou repetir nosso bordão e queria te agradecer, pastora. Lembrando que foi você que criou o nosso bordão e que é muito bacana. Legal. Então, pastor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar para aquela câmera, eu e o pastor Paulo, e vamos dizer, somos mortais. E depois o pastor olha para essa câmera e fala, chamados para a imortalidade. Fechou? Bora. Somos mortais. Chamados para a imortalidade. Isso aí, Fernando Peixoto. Obrigado, pastor.